E seja bastante grande da população para exigir uma eleição direta. E mesmo que ela seja direta, eu acho que só tem sentido, então, já que é para brigar por direta, geral, ampla e restrita, desde presidente até aquela cambada de deputados que estão lá, porque não adianta, né, que aquilo fique como está, porque ali 300 estão comprometidos. Adianta trocar o presidente vai ter apoio, vai ter articulação com essa gente? Não vai. Vai também ser outra coisa fedida. Ai, Deus não livre, vai, nem de piada, credo. Até machuca os ouvidos ouvir falar Não, isso. gente, eu lembro que quando eu estava na 8ª série, a gente teve um plebiscito. Vocês não eram nascidos ainda, desculpa. Teve um plebiscito sobre a decisão se o Brasil ia ser monarquista, presidencialista ou parlamentarista. Eu me lembro. E na minha 8ª série eu tinha uma disciplina chamada OSPB. Eu dei essa disciplina. Não, você não era meu professor. Não, ainda bem. Naquela época, não. Os grupos, a gente teve que dividir em grupos e cada grupo defendia um certo regime, né? E, claro, eu era do monarquismo, né? Da monarquia. Foi muito legal, eu achei que a gente tem que instalar a monarquia. Eu acho bacana. E você queria ser o rei, por acaso? Não, a gente tem reis aí, a gente tem que ser súdito. Eu sou apenas um súdito. Eu reconheço a minha função de subserviência à coroa. É legal que a gente pode falar besteira. Já está no ar? Ixi, agora calma. Então, peraí. Brincadeira, gente, eu não sou monarquista, Pera só um pouquinho. Já que a gente só foi avisado agora que já estava no ar. Caros, então, já que está no ar, primeiro, eu gostaria de, antes de mais nada, pedir licença a vocês para que eu possa publicar pelo perfil do NCE no Face, novamente o link com o aviso de que estamos iniciando agora. Então, feito isso, podemos começar. Caros queridos e queridas presentes aqui no auditório Lupe Cotrim, da Escola de Comunicações e Artes, da USP, caros ouvintes que estão aí à distância, acompanhando pelo IPTV USP a partir de agora, boa tarde a todos, estamos felizes em contar com vocês nessa mais nova atividade do Núcleo de Comunicação e Educação da ECA USP, dando as boas-vindas a vocês. Quero, antes de iniciarmos o tema e atividade com o nosso convidado especial, apenas aqui fazer uma contextualização rápida. Primeiro, me apresentar, para quem está me ouvindo e não me conhece, sou o professor Claudemir Viana, professor da licenciatura em Educomunicação, aqui, curso da Escola de Comunicações e Artes, e também estou como coordenador do curso e coordeno o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, que é quem está promovendo mais essa atividade. Quero dizer que é uma atividade extremamente significativa e importante, porque ela compõe o conjunto de atividades e ações que o NCE tem protagonizado desde o início do ano e que foram organizadas por nós, colaboradores do NCE, desde o ano passado. São atividades que visam, sobretudo, promover o debate e a divulgação dos conhecimentos e da cultura a partir do paradigma da educomunicação, que são produzidos aqui por nós, pelo Núcleo, pela ECA, pela licenciatura, né, e futuramente até de outras situações. Então, nós estamos iniciando aqui uma dessas atividades, que é o Encontro Aberto. Vocês devem observar pelo blog do NCE, outras atividades têm sido cursos livres, minicursos, oficinas, que buscam mais o aperfeiçoamento profissional, né, nesse campo da interface comunicação-educação. Esse encontro aberto, ele tem um perfil óbvio também de promover um aperfeiçoamento profissional, mas pelas condições em que eles se dão, assim, aberto, várias pessoas podem participar de fora da USP e à distância, ele tem um caráter também de divulgação da produção científica, e aí por isso que nós pautamos a importância desse evento, divulgação da produção científica sobre e em educomunicação. É assim que será, a cada mês, o convidado especial, né, com o objetivo de nos ajudar nesse debate e nessa divulgação sobre a produção científica em educomunicação. Por isso que estamos felizes
e também de termos essa atividade promovida à distância, né, com maior participação. Então, antes de partirmos aqui para o tema e para o nosso convidado, quero frisar que quem está à distância poderá participar no momento de debate, usando também aí a hashtag NCEUSP. Vou soletrar: N de núcleo, C de comunicação, E de educação, USP. É só você mandar aí para participar daqui a pouco. Nós abrimos para essas participações à distância usando o hashtag, mas também aqui nós temos no auditório alguns presentes, que terão daqui a pouco, né, condições de também fazer aí um debate conosco a respeito. Mas só uma pergunta, Claudemir, te interrompendo. A pessoa usa esse hashtag NCEUSP no Facebook, no Twitter, em todas as redes? Como é que funciona? Yes, em todas as redes. Ok. Tá? Todas as redes. Vamos ver se a gente consegue captar as questões. Já que é assim, vamos então passar a palavra ao nosso convidado, que eu gostaria de fazer uma breve apresentação. O nosso caro convidado, Maurício Silva, Virgulino Silva, é mais um dos recentes licenciados em Educomunicação aqui da ECA USP. Tive o prazer de ser o seu orientador nesse trabalho que agora ele vai apresentar e debater com vocês. Mas, antes disso, já tinha tido o prazer de conhecê-lo antes desse momento de orientação. Quando, então, tendo eu aqui apresentado um trabalho que fazia fora da USP, numa ONG, eu o conheci. E aí eu convidei para nos ajudar nesta ONG, num projeto de mediação tecnológica em processos educativos. Então, foi fora daqui que eu passei a ter o conhecimento da qualidade profissional e da pessoa que é o Maurício Silva. Estando aqui como professor depois, nunca tive a chance de ser o seu professor de uma disciplina, porque ele já estava avançado no curso, mas mal sabia eu que no final do curso dele ele ia me procurar, me propondo a orientação. Que curti muito fazer, porque realmente o Maurício é uma pessoa bastante envolvida com a causa, com a ciência, com a cultura, enfim, com aquilo que interessa aqui para nós, né? Questões que em torno, inclusive, da cidadania, né, de uma educação libertária, enfim, adesão total entre os princípios, os meios, formas de se trabalhar nessa orientação. Por isso, eu queria ressaltar também esse perfil do Maurício como profissional e aluno e pessoa bastante comprometida com o que faz. Nesse sentido, eu fico feliz em tê-lo aqui, Maurício Silva, muito grato, mais uma vez, por colaborar com o NCE nessa ação, e também de ter acompanhado esse seu percurso final pela qualidade do seu trabalho. Então, assim, passo a você a palavra, pedindo que você inicie da maneira que você quiser. Se quiser complementar alguma coisa a seu respeito, ou então, não, fique à vontade. Obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por vocês estarem presentes aqui, ou tanto fisicamente quanto virtualmente, né? A gente tem que aproveitar as tecnologias para poder diminuir esses espaços, né? Embora a gente ainda não consiga substituir totalmente o contato presencial com o contato virtual, né? Mas o importante é as coisas chegarem, a gente poder conversar. Vou levantar aqui. A gente poder conversar e poder trocar, né? Que eu acho que é o mais importante isso, a gente poder ter trocas. Agradeço também o convite. Acho que para mim é muito feliz por dois motivos. Um, porque essa é a minha primeira vez que eu falo sobre algum trabalho que eu venho realizando, algum pesquisa ou trabalho depois que eu me formei na licenciatura em Educomunicação, né? Depois que eu terminei, defendi agora em fevereiro de 2017, então tá fresco. e também porque eu tenho um certo carinho pelo NCE, porque foi pelo NCE e também pela Viração, uma parceria que a Viração e o Unicef fizeram em 2009, que eu entrei na Educomunicação, porque eu me formei em Rádio e TV em 1900 e... é tão louco esquecer essas coisas, né? Não, em 2002 eu me formei em Rádio e TV. Vocês eram muito pequenininhos que estão aqui presentes. Talvez alguém que você esteja me escutando aí na internet também talvez nem tenha nascido. Mas eu me formei em 2002 em Rádio e TV. E desde que eu estava fazendo o curso de Rádio e TV na Universidade de São Judas, eu vinha tentando entender um pouco mais das relações da comunicação e da educação. Eu sentia muita necessidade de entender todas aquelas coisas que eu estava vendo de teorias da comunicação, produção de rádio, produção de TV,
com relações de educação. Para mim, o foco era ter TV educativa e usar a comunicação para processos educativos. E de 2002 até 2009, que é onde eu comecei a fazer esse curso do NCE, eu fiquei meio naquele limbo, né? Trabalhando, pegando, fazendo outras coisas, etc., mas sentindo uma falta. E nada fazia sentido muito na minha vida, porque eu não encontrava esse foco da relação da comunicação e educação no mercado de trabalho. Eu cheguei a trabalhar na TV Cultura, que tem uma pegada já, mas eu ainda achava que poderia ser algo mais. Então, em 2009, eu descobri que a USP, o NCE e a Viração Educomunicação, né, iam oferecer um curso chamado Educomunicação e Mobilização Comunitária. E aí eu fiz inscrição, pela segunda vez que eu entrei na USP na minha vida, já com meus 20 e tantos anos, para fazer inscrição no curso. Fui escolhido para fazer o curso e desde então entrei aí, conheci várias pessoas legais e estou trilhando esse caminho. E fui aluno da primeira turma, entrei na primeira turma da licenciatura em Educomunicação também, né? E aí eu queria propor para vocês, só para a gente poder mapear aqui o que eu pretendo falar, só vou ligar aqui o timer para eu poder não falar demais, porque senão a gente não vai ter tempo para conversar. Eu pensei de começar com uma breve bio minha, assim, apresentando algumas coisas sobre a minha trajetória. Falar o ponto de partida das minhas pesquisas. Por que pesquisas? Porque nesse tempo de 2011 para cá, que eu iniciei a licenciatura, eu fiz a licenciatura, o mestrado e também uma especialização em mídias na educação. Tudo junto. Você é doido, né? Não dormia. Você é doido, não né? Dormia, não tudo tinha amigos, não ia para as quintas e brejas. Mas, né, a gente está assistindo no vídeo, a gente tem que parecer uma pessoa séria. Equilibrada, séria, né? Não, mas afinal, não porque não vá na Kibe e não seja equilibrado. Eu acho que todo mundo tem que ir mesmo, tem que festar mesmo, porque senão não dá para aguentar. Tá certo. Eu acho que quando a gente pira nessa coisa de só ficar na pesquisa, a gente não dá respiro para que outras coisas aconteçam. E às vezes é na mesa de bar que a gente acha as respostas para muitas coisas. Os caminhos. Ou então no WhatsApp, né? No WhatsApp também, mas algumas coisas do meu mestrado e do meu TCC foram encontradas na mesa de bar conversando com colegas. Tá bom. E é verdade. As relações são muito importantes. Uhum. Né? E a partir daí eu queria falar do TCC mesmo, da expressão comunicativa por meio da arte, né? Esse tema que é o tema da conversa de hoje. Falar um pouquinho do mestrado, porque as coisas têm ligação, mas da expressão comunicativa por meio da arte, que tem a ver, que é o meu TCC, e eu vou apresentar, acho que não conclusões e definições fixas, finais. Gostaria de apresentar um pouco do como é que eu fiz para refletir, para chegar onde eu cheguei. Isso que é legal. Porque eu acho que essas conclusões aonde eu cheguei apresentam esse caminho de pensamento que está sendo desenvolvido na educomunicação, né? Qualquer pessoa que, como a educomunicação a gente diz que é um conceito em desenvolvimento, quando a gente fala alguma coisa que seja finalística, não sei o que lá, que já definiu e pronto, parece que não está muito certo, né? A gente está falando de coisas abertas, de conceitos que são abertos, que é para a gente contribuir, para construir junto. Então, é meio que apresentar um pouco esse percurso que eu desenvolvi para, de repente, a gente poder encontrar coisas bacanas nessas relações da comunicação, da arte e da educação, né? E aí, a partir daí, a gente conversa. Eu queria falar, sei lá, agora são 5h25, eu queria tentar falar por meia hora, no máximo, para a gente ter uma hora, para a gente poder conversar durante uma hora. Isso. E aí a gente entra no debate, porque aí algumas coisas vão me lembrar outros processos, outros caminhos, e a gente... Tudo bem assim? Alguém tem uma outra proposta? Não? Tá bem? Tá bem assim? Eu tenho alguma pergunta já para todo mundo. Uma pergunta. Aécio. Temer caiu? Ainda não? Não, esse eu vi. Agora eu quero dizer se agora mudou de ideia. Ainda não? Tá demorando, viu? Desculpa, que eu vi uma notícia aqui no... Sim, porque a gente fica ligado o tempo todo, né? Aí já aqui, ó. Temer caiu. Hoje é para quem for assistir esse vídeo daqui a um tempo, hoje é dia 18 de maio de 2017. E ontem teve uma declaração aí, que foi uma gravação sobre o Michel Temer, né?
E aí tá nessa coisa de vai cair, não vai cair. Talvez, quando a gente assistir esse vídeo daqui a uns tempos, a gente saiba essa resposta, né? Mas como tem uma vez eu estava escutando rádio, eu gosto muito de escutar rádio. Como eu sou radialista também, eu adoro escutar rádio. E aí eu escuto todo tipo de rádio, desde rádio de notícias a rádio de música e tal. E aí eu ouvi uma vez uma pessoa, essas pessoas que falam sobre economia, política, etc., falando que no Brasil a gente pode morrer até de susto, mas de tédio a gente não morre, né? Então é sempre isso. Cada dia é um susto e cada mergulho é um flash, como diria na novela. Pois então, vamos lá em frente mesmo assim. Vamos lá então. Então, vamos lá. Maurício Virgulino Silva. Muitas pessoas vão me achar por Maurício Virgulino ou Maurício da Silva. Se você procurar meu Lattes, vai ter mais coisas de Maurício da Silva ou Maurício Silva do que Maurício Virgulino. Virgulino é oficialmente meu nome, né? Não é meu sobrenome, mas é sobrenome da minha mãe. Então eu assumi esse sobrenome simplesmente para as pessoas me acharem mais fácil. Eu gosto muito do Virgulino, do lado Virgulino da minha família, mas a função foi para as pessoas me acharem. Então hoje eu posso falar, me encontra no Facebook, Maurício Virgulino. Acha fácil agora. Porque imagina numa festa, passa o seu Facebook, Maurício Silva. Milhões, já vi, já tem. Já viu, né? Então agora, né, por isso que o Virgulino está entre aspas, né? Então eu uso entre aspas porque oficialmente não é meu nome, então eu digo isso, mas você vai encontrar Maurício Virgulino, pode ser a mesma pessoa, eu não tenho dupla personalidade não, tá? Então, eu comecei nessa preparação para trazer para a conversa de hoje, tentando definir um pouco dessa minha timeline, dessa minha linha de vida, de onde que eu fiz para chegar até aqui, né? Tipo, em 97, vocês com certeza não tinham nascido, fora o Claudemir. Obrigado. Né? Eu já tinha me formado em técnico eletrônica, estava me formando como técnico eletrônica. Em 1998, eu comecei a tocar bateria. Em 2002, eu terminei rádio e TV. Em 2003, comecei a fazer trabalhos com fotografia. Em 2004, eu fiz um técnico em locução. Sim, eu sou locutor. Oi, tudo bem? E você que está nessa noite fria de São Paulo? Manda um recadinho pra gente, manda hashtag NCEUSP, mande sua pergunta. A gente não precisa falar assim no rádio também, né? E aí, em 2009, eu encontrei, né, nessa minha busca nas comunicações, sempre tentando entender um pouco mais das relações da comunicação e educação, eu encontrei esse curso que era o de Educomunicação e Mobilização Comunitária, que foi oferecido pelo NCE e pela ONG Viração Educação, que tinha um projeto com a Unesco, que é o do Plataforma dos Centros Urbanos, que foi maravilhoso. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu olhei ali e falei, nossa, achei. O que eu estava procurando era Educomunicação. Então, foi paixão total. Essas relações que eu queria da comunicação e educação era Educomunicação. E, a partir disso, fui nos encontros, fiz o curso todo e comecei a ler um pouco mais. Aí, depois, eu descobri que a USP ia oferecer a licenciatura em Educomunicação, a FUVEST 2011, né? A FUVEST que a gente presta em 2010 para 2011. E aí, eu entrei na primeira turma. E aí, eu sou um dos fortes 30 que começaram aqui a licenciatura. E aí, né, de 2011 para cá, 2013, eu fiz o Mídias na Educação, que é um curso à distância, que é um projeto do Ministério da Educação, e que é um material que ficava no ar, né, online, e você tinham várias ofertas, e teve uma oferta que foi parceria da USP, né, do NCE, com a Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu entrei nos primeiros módulos como tutor. Não, eu entrei como tutor. Os 2 módulos iniciais eu atuei como tutor, porque eu já tinha uma graduação, então eu poderia entrar como tutor. E aí os módulos finais, que era o módulo avançado e a conclusão de curso, eu fiz como cursista. Então, junto com a licenciatura, eu estava fazendo ali o Mídias na Educação, uma especialização. E aí, em 2013, no segundo semestre, já emendei uma iniciação científica. E a iniciação científica foi muito legal, foi com o professor Ferdinando Martins. Foi muito legal porque na iniciação científica eu descobri que eu poderia apresentar como resultado do meu processo científico, né, do meu processo de reflexão, não necessariamente só textos, mas imagens também. Porque a gente pensa no mundo acadêmico que a gente só precisa apresentar texto, etc. Não, eu poderia apresentar fotos, porque eu sou fotógrafo.
E foi o que eu fiz. Metade do meu trabalho final era texto e metade era foto, que era um trabalho sobre reflexões sobre como a educomunicação poderia atuar junto com o USP Diversidade, que é um projeto aqui da USP, né, que fala sobre a questão da diversidade, contra preconceitos, etc. E aí, já em 2014, eu iniciei meu mestrado em artes visuais. E por que artes visuais? Aqui na ECA mesmo, na Escola de Comunicações e Artes, no programa de pós-graduação em artes visuais, na linha de pesquisa que fala sobre arte e educação. Eu fui buscar isso, essa reflexão no pessoal de artes visuais, com o pessoal que é mais especializado em arte e educação, porque eu já estava estudando educomunicação. E como eu queria muito entender as relações da arte e educação com a educomunicação, e arte, comunicação, educação, eu achava que eu precisaria ir a aprofundar as reflexões sobre arte e educação, porque aqui eu já tinha, né? E aí eu encontrei uma professora para me orientar lá, que é a Maria Cristina de Souza Lima Rizzi, a Cristina Rizzi, que também adora esses desafios, então ela se permitiu trabalhar com essas reflexões de educomunicação e arte e educação. Ela não entendia, conhecia o curso, acompanhou o processo de aprovação da licenciatura em educomunicação, inclusive ela foi uma das pessoas que até orientou bastante o departamento para isso, em alguns momentos, porque ela participou da renovação das licenciaturas em artes, ela foi representante também da educomunicação durante um tempo, num grupo que falava das licenciaturas aqui na USP. Então, ela tem essa proximidade, mas não era uma estudiosa de educomunicação. Então, ela topou essa loucura. E aí, em 2016 para 2017, né, porque eu defendi agora, eu fiz meu TCC falando sobre mais voltado para a educomunicação, mas falando especificamente sobre a expressão comunicativa por meio da arte. Né? O foco é para falar exatamente dessa coisa do TCC. Só vou passar rapidinho sobre o mestrado, porque as coisas estão bastante interligadas. Porque como eram duas pesquisas que estavam acontecendo, de certa forma, concomitantemente, eu acabei aproveitando as minhas reflexões teóricas do mestrado num trabalho de conclusão de curso. E o aproveitando não é um aproveitando de preguiça, do tipo, vou fazer um trabalho e virar dois. São coisas diferentes que se complementam. E eu gosto dessa imagem que está apresentando aí, que é de uma animação chamada O Céu no Andar de Baixo, do Leonardo Catapreta, de 2010. A história fala de um personagem que ele tem um certo problema, que ele na coluna, que ou ele olha para cima ou ele olha para baixo, ou ele anda com a cabeça voltada para as costas aqui, olhando para o céu, ou como se o pescoço dele não tivesse firmeza, ou ele só olha para baixo. E aí todas as reflexões sobre esse personagem. E na época que eu assisti essa animação, que foi mais para 2013, mais ou menos, eu estava tendo contato aprofundando coisas com Paulo Freire, e aí chegou ao meu conhecimento o livro do Paulo Freire que chama A Sombra desta Mangueira. E logo no início deste livro, o Paulo Freire, porque ele foi muito questionado por não ser um academicista, né, aquele cara que escreve totalmente acadêmico, citando todo mundo, etc. Falavam que ele era muito a esmo, assim, escrevia muito a esmo, como se isso não valesse a pena. Ele abre o livro falando assim, vou ler só esse trechinho. A paixão com que conheço e com que falo ou escrevo não diminuem em nada o compromisso com que denuncio ou anuncio. Eu sou uma inteireza e não uma dicotomia. Eu não tenho uma parte de mim esquemática, meticulosa, racionalista, conhecendo os objetos, e outra desarticulada, imprecisa, querendo simplesmente bem ao mundo. Conheço o mundo com o meu corpo todo, sentimentos, paixão e razão também. A gente tem uma mania, né, quando a gente acaba dividindo o conhecimento em pequenas disciplinas, de separar as coisas. O sentimento é uma coisa, a razão é outra coisa, o entender é outra coisa, o brincar é outra coisa, o conhecer é outra coisa, as coisas como se fossem coisas separadas. E aí tende-se a jogar
o que é racional, o que está ali nos livros, etc., tudo muito bem escrito academicamente, como se um conhecimento mais importante do que o sentir, o tocar, o cheirar, o experimentar, o experienciar. Paulo Freire já dá o tom aqui. Não existe separação nisso. Né? E aí isso aqui encaixou como uma luva, me encaixou muito bem no meu mestrado e nas outras reflexões que eu fiz na sequência no TCC e toda na forma que eu enxergo a arte e a educação com a educomunicação, essas relações da arte com a educomunicação e etc. Se a gente entender isso daqui, a gente entende aonde a educomunicação pode atuar voltado para a arte ou voltado para outras questões que a arte toca, né? E aí, né, como vou falar mais do mestrado e TCC, e essas relações da arte, comunicação e educação, arte, educação e comunicação. Vamos lá. Isso aqui é um esqueminha básico das reflexões que eu fiz em relação ao mestrado e em relação ao TCC. Então, eu vou passar rapidamente sobre isso, né? O mestrado, o que eu fiz no mestrado? Eu fiz uma reflexão a partir da prática. Eu entendo que eu parti da prática de coisas que eu já fazia em aulas, oficinas, que eu participava ou oferecia, para trazer isso para a educomunicação e para a reflexão comunicação e educomunicação e arte-educação. Porque eu fazia algumas coisas que achavam que fazia sentido. E aí, quando eu comecei a ler sobre arte-educação e sobre educomunicação, eu percebi que aquelas teorias e aquelas coisas faziam sentido na minha prática. Então, eu comecei a observar minha prática e refletir a partir dessa prática para ter uma reflexão teórica. Então, meu mestrado acaba sendo, o texto do meu mestrado acaba sendo uma reflexão mais teórica a partir dessa prática. Não é um estudo de caso que eu faço. Eu pego todas essas teorias que estão fervilhando na minha cabeça e junto aí. E aí, o nome que eu dei para isso, para esse texto, foi a contribuição da abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais para o desenvolvimento da epistemologia da educomunicação. Para quem não conhece, a abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais, e aí precisa respirar porque o nome é gigante, né? Uma teoria sistematizada a partir das ideias da professora Ana May Barbosa, que estuda bastante arte e educação, é dos grandes nomes da arte e educação aqui no Brasil, professora aqui também da ECA USP, foi professora, agora é aposentada. E quando eu comecei a entender sobre arte e educação e eu tive contato com a abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais, para mim fez muito sentido com a educomunicação. Nas aulas da professora Cristina Risi, que falavam sobre a abordagem triangular, parecia que eu estava escutando educomunicação. Eu virava assim, não, isso está errado, professora, isso aí não, é outra coisa, para mim é educomunicação, devia estar tendo lá na licenciatura em educomunicação, porque isso aí, você está descrevendo educomunicação para mim. E aí ela, não, isso aqui é arte-educação. Foi aquela coisa da construção. E aí eu fui estudar isso. E por que eu me identifiquei tanto com a abordagem triangular, né, com a educomunicação? Porque as bases da abordagem triangular são muito próximas da educomunicação. A abordagem triangular tem como base Paulo Freire. Tem como base perspectivas da educação que tendem para uma educação libertária, para uma participação ativa da pessoa, que entendem o professor, né, que está ali naquela função de professor, como alguém que não vai chegar e falar todo o texto e falar toda a matéria, mas alguém que vai fazer a mediação dos processos. Educomunicação. Sabe? E assim, a construção do conceito da abordagem triangular, dessa teoria da abordagem triangular, ela também traz muitos autores latino-americanos de educomunicação. Essas referências, essas bases latino-americanas. E, além disso, a abordagem triangular também, né, nos textos de vários autores, não só a Ana May, que a Ana May é a referência, assim como o professor Ismar é a referência, mas a gente tem diversos autores de educomunicação, a professora Ana May é a referência, mas tem uma constelação ali, várias pessoas falando sobre a abordagem triangular. Ela também fala que a abordagem triangular ela não é um método, porque ela
não diz como fazer. Ela é uma orientação dos processos. Porque método, quem desenvolve é o professor. O método, quem desenvolve é o mediador. Não é não vem dado num texto. Porque o texto, se vem aqui um texto para você seguir regrinha, faça assim, faça assim, faça assado, aquilo não te dá abertura para você trabalhar de outras maneiras. Então, quando é uma orientação, e essa orientação te dá a base para você, a partir daí, desenvolver o seu método, o professor também é protagonista do processo. Não é a professora, não é o autor do livro que vai ser o protagonista com um método que vem escrito. É o professor que está ali na escola, ou na oficina, ou no dia a dia, em contato com essas pessoas. Então, a abordagem triangular é uma orientação a partir de 3 ações, que é o ler, o fazer e contextualizar. E é assim, da mesma maneira que eu entendo a educomunicação. A educomunicação, ela não traz um método de como fazer. Não tem ali formulinhas de faça assim, passo 2, faça tal coisa. Passo 3, faça uma roda. Passo 4, dê a palavra a cada um dos alunos para cada um falar. Não. Você pode fazer de outras maneiras. Não é porque você está em círculo ali numa sala de aula que você está fazendo educomunicação. Certo? Você tem outras maneiras de fazer, mas a educomunicação orienta. E a partir dessa orientação você desenvolve o método. E essas coisas que me fizeram essa identificação muito próxima da abordagem triangular com a educomunicação. E a partir daí eu acho que pode se desenvolver, se aproveitar coisas da abordagem triangular para o desenvolvimento da epistemologia da educomunicação. Porque o conceito da abordagem triangular e da arte e educação é mais pesquisado, está mais há mais tempo na escola, né? A disciplina de artes, por exemplo, existe na escola desde os, sei lá, né, jesuítas já tinham coisas de arte, aulas de arte nos seus processos educativos. E a educomunicação é um pouco mais recente, né? Refletir sobre comunicação e educação na escola é um pouco mais recente. Então, acho que é legal a gente poder aproveitar isso também, essa tarimba aí das artes e da relação com as artes com a educação. E aí meu TCC fala da expressão comunicativa por meio da arte. Eu aproveito essas reflexões que eu tive no mestrado para aprofundar na área de intervenção da expressão comunicativa por meio da arte e dando gancho já para a expressão estética na educomunicação. E aí eu vou identificar por que eu trago separado expressão e experiência nesse título, né? E aí, no mestrado, só para aprofundar aqui, o caminho que eu passei, eu tive que entender o que são áreas de conhecimento e campos do saber, começar a estudar essas relações da arte, da educação e da comunicação, também entender como é que se dão as relações poli, multi, inter e transdisciplinar. E por que isso? Porque eu entendo que a educomunicação e a abordagem triangular, elas têm potencial para ser transdisciplinar. Podem acontecer em espaços inter, pode acontecer em espaços multidisciplinares, mas elas têm potencial e só são plenas se são transdisciplinares. Plenas. Mas, claro, a gente vai ter que trabalhar aí com as possibilidades que a gente tem. Também tive que refletir sobre o que é epistemologia e um conceito chamado epistemicídio, que é de um autor chamado Boaventura Souza Santos, que também me trouxe muita coisa interessante. E aí, o que seria epistemologia, né, na minha definição? É toda forma de você, ou onde eu cheguei, né, não na minha definição, mas o que eu entendi disso, né, porque tem sempre várias definições. Se você for na filosofia, a epistemologia vai ser uma coisa tem muitos entendimentos. Eu entendi que epistemologia é a forma da gente estudar como a gente conhece algo. É estudar como se desenvolve um conhecimento a partir de tal coisa. O que seria a epistemologia da educomunicação? Entender como se produz conhecimento, como a gente, né, como se produz e como a gente cria conhecimento a partir de processos educomunicativos. Acho que é uma definição que é um pouco mais simples, né, um pouco mais superficial, mas consegue abarcar, entender um pouco o geral do que seria a epistemologia. E o que é o epistemicídio?
matar uma forma de conhecimento. Por exemplo, a gente tem um certo padrão do que é o ideal, ou seja, um conhecimento que vem de base europeia, branca, classe média para alta e etc, etc, etc. Por que então a gente não tem de igual maneira, de igual valor, a forma de conhecer de certas regiões da África? Por que é mais importante e mais difundido essa forma de conhecer europeia do que a forma de conhecer de um grupo que está localizado no Alto Xingu? Uma aldeia, talvez. Porque eles têm uma forma de conhecer o mundo, eles têm uma forma de explicar o mundo, eles têm uma forma de experienciar esse mundo e dizer para os outros como esse mundo é. E é bem diferente do padrão europeu. E aí a gente vem e fala que, olha, esse pessoal aqui dessa região do Xingu, ou desse determinado país, ou localidade da África, ou da Ásia, etc., eles até entendem legal, mas eles são um tanto exóticos, mas o certo é isso. O certo é isso, é você matar outra forma de conhecer. Isso é epistemicídio. É o homicídio, sabe? O homicídio, matar pessoas. Epistemicídio, matar conhecimento. Você mata a forma de conhecer o mundo. Da mesma maneira que a gente atravessa a rua aqui na USP, você vai dar num instituto de matemática ou na escola politécnica, eles têm formas de explicar o mundo também, formas de enxergar o mundo, a gente tem a nossa. Aqui na ECA, especificamente, ou na educomunicação. E tudo isso se complementa. São visões complementares. Não é que um está certo e o outro está errado. Quando a gente diz que tal visão está certa e tal visão está errada, você mata uma forma de conhecer o mundo. Se você mata epistemicídio, você perde riqueza de conhecimento. Então, basicamente isso. Então, entender o mundo a partir da arte, a partir da comunicação e a partir da educação, eu posso ficar tranquilo para tentar entender a partir disso. Porque eu sei que é uma forma de conhecer. Não é a mesma forma de conhecer a partir da sociologia? Não. Não é a mesma forma de explicar o mundo da filosofia? Também não. Não é da biologia, etc. Não é. Talvez se cruze, talvez a gente tenha espaços de sobreposição, de enredamento, mas pode ser que tenha diferenças. Então, essas diferenças geram mais riqueza do que na verdade, problemas. Então, a gente não pode matar essas formas de conhecer. E aí eu tive que entender sobre educomunicação, aprofundar esse entendimento de educomunicação, aprofundar sobre a abordagem triangular, né, que eu passei por cima rapidinho, e aí traçar essas pontes entre a educomunicação e a abordagem triangular, que eu fui citando aqui algumas, e nesse estudo eu entendi que alguns conceitos me saltaram, por exemplo, o conceito de experiência, o conceito de diversidade, né, a ideia de você ter multilinguagens, e de praxis, que é essa reflexão teoria-prática, prática-teoria, vindo de Paulo Freire mesmo. E aí eu faço uma proposta do ler, fazer e contextualizar como base para uma teoria da educomunicação. Eu acho que a gente pode desenvolver uma teoria da educomunicação a partir desse ler, fazer e contextualizar. Porque o ler, fazer, contextualizar são 3 ações da abordagem triangular que são 3 momentos que podem ser separados, mas que podem se sobrepor. E esses 3 momentos, eles, para mim, são o que acontece na educomunicação. Na educomunicação a gente propõe leituras, tanto de leitura de contexto, leitura de obras, leitura de espaços, leitura do outro. A gente propõe o fazer, que é o se expressar, que é o fazer comunicação, que é o participar, todos esses fazeres, e o contextualizar, porque não adianta a gente fazer as coisas sem estar atrelado aos contextos. Não adianta eu fazer propor uma oficina que eu realizei de repente em determinada escola, levar para outra o mesmo modelo, sem o contexto, sem entender nada da comunidade, sem contextualizar o dia a dia ali. De repente eu falo de, sei lá, faço uma atividade em Sergipe e lá eles têm caju. E aí eu faço uma atividade toda voltada para essa reflexão sobre o caju, a fruta. E aí levo isso para o Rio Grande do Sul. Vamos procurar caju, gente? Não tem. É um exemplo besta, mas é isso. A gente tem que respeitar os contextos. Porque os contextos também carregam conhecimento e carregam formas de
de explicar o mundo. Então, nós, educomunicadores, enquanto mediadores, a gente também tem que respeitar esses contextos. E aí eu entendo tudo isso a partir da educomunicação, né? E essa é a reflexão que eu trago na prática. Uma das atividades que eu fiz, ó, tem áudio, foi essa, que tá passando o vídeo, que foi no ateliê de artes para crianças. Ateliê de artes para as crianças aqui na USP, que é um projeto de extensão, né? Realizado pelo Departamento de Artes Plásticas, numa disciplina das licenciaturas de artes visuais e artes plásticas. A gente tá fazendo eu tô fazendo aqui um curso, a gente sabe, né? Da ECA, que nesse ano, nesse semestre, a gente fez alguns seres que depois a gente veio e fez uma roupa como se a gente fosse o ser. O meu ser foi um boneco de madeira que eu fiz. E a minha deusa, você pode fazer qualquer coisa com a água. Tudo que dá na telha pode fazer com a água. Ela mora no Rio Amazonas e a melhor amiga dela é Yara. Tem o poder de pegar as coisas e comer. Aí ele come tudo. E também ele tem super força. Só para contextualizar também, já que a gente está contextualizando, é dessa atividade, nesse semestre aí que a gente fez, é uma disciplina oferecida lá pelo Departamento de Artes Plásticas, onde os alunos se inscrevem e têm contato com as crianças. Então, é uma disciplina de graduação que, ao mesmo tempo, é um projeto de extensão. Então, a gente, como alunos de graduação, e eu estava nessa turma, a gente desenvolve propostas para trabalhar com as crianças, que é um público externo. Para as crianças é um curso e para a gente é uma disciplina. E aí nós atuamos como professores propondo coisas. E aí nessa disciplina a gente tinha, se eu não me engano, 7 alunos de educomunicação. Foi um grupo que não tinha nenhum aluno da licenciatura em artes plásticas, artes visuais, e tinham 7 alunos de educomunicação, mais um aluno da pedagogia. Então a gente tomou conta, né? E aí a gente fez educomunicação lá dentro. Só que aí essa coisa, será que o que a gente fez foi educomunicação ou foi arte-educação? Ou foi os dois? E aí a gente fez, no final, a gente fez toda uma proposta de criação de um personagem. E aí, esse personagem, como eles falam, tem poderes, eles descrevem todos esses poderes, desenham, criam as roupas desses personagens. E aí a gente gravou um videozinho deles falando sobre isso, né? Sobre como que foi essa proposta. Porque a gente tem a visão, mas é legal ouvi-los também, né? Essa coisa do colocar o outro também à frente do processo. E aí tinham crianças de 6 a 11 anos com a gente. Tem todos os poderes do mundo. É uma fada que tem o poder da natureza. Força que voa, que ele tem um relógio verde, que ele tem um olho. O monstro, sei lá o que é aquilo, é uma gosma, que é a morte, que controla todo mundo. A gosma, que é a morte, ele é ótimo, gente, porque ele queria muito enfrentar a gente no começo, né, esse menino. E aí a gente acabou desenvolvendo um processo onde a gente deixou ele fazer a gosma a morte, porque ele queria causar, né, aquela coisa. E foi muito legal. Daí ela é um pônei misturado com um rabo de cachorro. E isso aqui, a Mulher Maravilha não tem. O que é isso? Claro, obviamente eu tenho vários inimigos. Eu fiz um ser que tem um arco e flecha, que tem uma capa e que mora... A besta é a arma, tá? Ele não tá xingando ele de besta. Besta é aquela... E a minha varinha eu perdi lá na sala e... não tá bom esse vídeo. Daí ela joga gosma no mundo pra matar as pessoas e revive as pessoas que ela matou porque ela quer. Ela solta poder. O chifre aqui tava quase caindo, mas eu colei com cola e tem um durequezinho aqui atrás.
O arco e flecha atira, mas só que ele é só só para simular, mas ele não atira de verdade. Um ser que fazia algumas coisas. Aí você tinha que montar ou a sua roupa ou fazer um ser tipo de madeira, que nem uma pessoa que fez. Meu boneco é esse daqui, ó. O braço aqui. E eu fiz um homem que tinha, que era, quer dizer, não é um homem, é um esqueleto. Essa pena me faz voar e com essa varinha posso lançar todos os feitiços do mundo. Que tem uma luz vermelha que faz assim, por exemplo, eu quero ver essa que não tá gravando. Eu faço assim e viro uma câmera. Uma luz vermelha. E aí, é legal. Eu não tenho nenhum inimigo. Só pra gente... Depois eu passo os links aí, a gente pode ver tudo, tem mais material. E esse processo foi muito legal, porque nessa descoberta que a gente teve sobre... Deixa eu só pausar aqui pra gente poder... Pra descobrir como é essas relações da comunicação, da educomunicação com a arte, né? Porque a gente estava numa disciplina de arte. Era uma disciplina que chama Metodologias do Ensino de Artes Visuais. É uma disciplina de estágio para o pessoal da licenciatura em Artes Visuais. E a gente fez como uma disciplina optativa. E esse espaço para poder trabalhar essas relações foi muito boa. Porque, ao mesmo tempo, a gente teve que se preocupar com as questões da educomunicação, mas também com as questões da arte. A gente não podia descolar do espaço, porque as crianças queriam trabalhar com arte. Os primeiros encontros era, quero desenhar. Eu não podia falar, vamos fazer uma rádio. Não. E aí é que tá. E essa negociação. E a gente estava acostumado a trabalhar processos de educomunicação, coisas que a gente estava mais próximo, né? E aí, no final, a gente acabou fazendo um projeto com fotografia, com light painting, né? Que você trabalha no estúdio escuro e faz rastros de luz, e isso fica gravado em longa exposição. E nossa preocupação também era traduzir o mais próximo possível, claro, sem muita interferência, porque acho que as crianças deveriam fazer todo o processo, sem interferência nossa posterior, a ideia não era essa. Esses personagens, esses poderes que eles queriam construir, né? E, claro, com uma qualidade estética, porque a gente fala que educomunicação é processo, mas também é produto. Quando a gente só foca no processo, às vezes a gente se frustra com o produto, fica meio chateado com o produto, ainda mais voltado para questões de arte. A gente está falando de experiência estética aqui. Então é importante a gente se preocupar com o produto também. Um produto legal, mas assim, um produto legal onde todo mundo se identifique. Não adiantava a gente fazer aqui um super vídeo final para apresentar para as crianças, onde elas não se identificam com o que está ali. Não participaram, não fizeram. A gente poderia fazer um vídeo cheio de efeitos especiais. Não, elas não participaram do processo, não tinha tempo hábil para fazer isso. Então a gente fez o que era possível na participação que daria naquele espaço. E tentando ser esteticamente interessante, para eles falarem, nossa, que legal, né? E aí, para ser mediador, não é para ser um cara que vai assumir a mesa de edição de vídeo e fazer efeitos especiais. A única coisa que a gente fez aqui foi juntar as fotos e colocar uma música de back aqui, que é até do Barbatux, que eles inclusive cederam a música pra gente poder deixar. Obrigado, Barbatux. Depois vocês vão assistir esse vídeo. Eles cederam pra gente poder deixar aqui no fundo. Legal que em determinado momento, os primeiros, a gente mostrou como é que fazia, porque eles não estavam conseguindo entender como é que era possível isso acontecer. Aqui tá, dá pra ver, não tá bom pra ver, né? Se você apagar a luz, talvez fique melhor.
os primeiros a gente mostrou como é que fazia, porque aí eles entenderam que a coisa ia sair mesmo, os raios de luz iam sair. Porque a gente explicou que simplesmente na fotografia a gente vai fazer uma longa exposição, então não vai ser instantâneo. E nessa longa exposição a gente vai ter ali a luz, a câmera fotográfica vai gravar esse rastro da lanterna, né? Então, como faz isso? Esse raio, quando piscando ou não? Isso daqui, então, é uma técnica que chama light painting, que a gente tem uma fotografia de longa exposição. O light painting é você fazer pinturas de luz. Assim como fotografia é escrever com luz. Como? Não é aplicativo. É como a gente deixa aqui, por exemplo, esse espaço todo escuro, como se fosse um estúdio escuro, e aí só com uma lanterna você deixa uma fotografia, uma câmera numa exposição de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, e aí você faz riscos com a lanterna. Aí a câmera, ela vai gravar todos esses riscos que você vai fazendo. Não é um aplicativo, a gente faz isso. E dá pra fazer com, pra não dizer que é aplicativo, a gente pode fazer com câmera analógica de filme tranquilamente. Entendeu? Você pode fazer com filme fotográfico e uma lanterna em um lugar escuro, não precisa de uma tecnologia digital. Né? E aí a gente teve esse resultado e quando a gente apresentou, eles já viram no dia que a gente fez as fotos, eles já estavam vendo e maravilhados. Nossa, tá soltando raio! Eu tenho poderes, né? E foi a partir de experiências como esta que eu fiz o meu mestrado. Eu pensei, nossa, calma aí, a gente está falando de relações de arte, educação e comunicação, abordagem triangular, ler, fazer, contextualizar. Nossa, tudo isso pode fazer muito sentido na educomunicação, porque eu não tinha visto isso na educomunicação. Então, poderia ter aí alguma coisa para poder contribuir com a educomunicação, né? Não é se achar, nossa, eu sou o grande... Não, nada disso. A gente tenta... se diverte também contribuindo com as coisas, né? Você vê que o conceito de comunicação sendo desenvolvido, né, cada vez aprofundando determinados detalhes, a gente vê isso e participando disso é muito legal, né? E a partir disso eu resolvi aprofundar na área de intervenção da expressão comunicativa por meio da arte dentro do meu TCC. E aí eu abordei esse tema especificamente e falando da experiência estética. E aí, o que eu fiz aqui? Qual foi o meu percurso, né? Qual foi o meu percurso? Eu parti, né, dessa análise das áreas de intervenção da educomunicação e também refletindo sobre essas relações da arte, da comunicação e educação e dessas relações multitrans e interdisciplinares, né, porque eu ainda acho que o transdisciplinar é o mais legal, a educomunicação mais legal é transdisciplinar, né? Eu consegui resumir bem isso. E aí, eu também precisei entender o que era expressão e expressão comunicativa. Porque eu tinha uma crise. E aí eu já vou saltando. Tinha uma crise. Tudo bem, o que é expressão para a educomunicação e o que é expressão? Tá, expressão é se expressar. Tem teóricos que dizem que expressão é você colocar algo para fora. Se a gente for na raiz da palavra expressão, é exprimido. A gente espreme e sai. Aquilo é expressão. Então, tipo uma espinha é uma expressão. Isso. Ou a gente fica pensando, refletindo, sente alguma coisa e daquilo a gente produz algo, a gente expressa algo, é algo que a gente externa. Tipo isso, assim, fora Temer. Uma expressão, de todo aquele anseio que você tem na vida, né? Sim, é uma expressão. É uma expressão. E aí eu pensei, mas expressão, se a expressão, toda expressão é para fora, a gente precisa de expressão comunicativa? Por que não? Porque expressão a gente está expressando. Eu preciso definir a expressão comunicativa, né? Foi uma crise que eu tive. E aí eu tive que refletir sobre isso. E aí, para entender sobre isso, eu também tive que entender um pouco mais, voltar aquelas primeiros semestres, segundo semestre dos meus cursos, tanto de rádio e TV quanto de educomunicação, e entender o que era comunicação, né? E a partir daí, o que eu pensei? Tá, expressão comunicativa. Existe uma expressão que não é comunicativa? Porque se existir uma expressão que não é comunicativa, faz sentido a gente colocar a expressão comunicativa no nome da área de intervenção. E aí eu cheguei nos meus estudos, eu cheguei no ponto que sim, existem expressões que são não comunicativas. Por exemplo, fazendo, claro, um exemplo simples.
vamos supor que você, em toda aquela sua angústia, você pega e produza um poema. Só que esse poema não é dividido com ninguém, é guardado. Teve relação de comunicação desse poema? Não teve. Porque a gente, indo na raiz da palavra comunicação, é tornar algo comum. Comum com o outro, né? É estar em relação com o outro, comungar com o outro, né? Das raízes comunicar e etc e tal. Então, quando a gente não comunica algo, a gente não está em relação. Então, eu posso expressar algo que não foi comunicado, que ficou guardado. Né? Comuniquei só pra mim. Então, comunicar só pra mim é jogar com sozinho. Jogar com sozinho não dá, né, gente? Futebol contra a parede não é futebol. Então, eu falo porque eu joguei muito futebol contra a parede, porque era sempre o garoto último a ser escolhido na educação física. Não. Já superei, não tem problema. Não precisa falar tadinho, porque tadinho também é um conceito complicado. Então, eu cheguei à conclusão que existem expressões que podem ser não comunicativas. Então, a gente pode definir como expressão comunicativa, porque a gente põe o foco na comunicação. Então, toda expressão comunicativa, no caso da educomunicação, dentro dessa área de intervenção, tem que se comunicar. Então, toda expressão ali comunica. Então, a gente põe o foco na comunicação. E aí eu fui atrás também das definições de expressão comunicativa, porque a gente pega ali os textos de educomunicação, vários autores, a gente tem desde um texto do professor Ismar falando sobre as áreas de intervenção e definindo o que é essa área de intervenção, a pessoas que já pesquisaram um pouco mais sobre isso. Então eu fui mapear o que estava todo mundo falando. De repente tinha algo agora, sei lá, 2015, 2016, que alguém já definiu e já foi o cara que foi muito mais longe que o professor Ismar. E eu não tenho nenhum problema de falar ir mais longe que o professor Ismar, que o próprio professor Ismar fala que quer que pessoas aprofundem as coisas que ele escreveu. Então, né, também não é nenhum estou me achando aqui. Mas eu queria encontrar pessoas que estavam brincando com o mesmo brinquedo que o meu. Eu queria encontrar interlocutores. Então eu fui atrás dessas definições. E também eu fui entender sobre o que é arte, o que é experiência, o que é estética. Entender um pouco mais, porque ajudaria também no meu mestrado e na continuação agora, que eu já engatei o doutorado, né? Entender um pouco mais sobre o que é arte. Porque embora eu trabalhe com fotografia, minha formação é muito mais de comunicação do que de arte. Então, às vezes, é interessante entender quais são, para mim, né, para meu aprofundamento, é interessante entender um pouco mais sobre essas definições de arte, esses autores da arte. E aí eu analisei os textos, né, desses autores que falaram sobre expressão comunicativa e da área de intervenção, e aí eu propus uma definição que eu estou esperando pessoas para poder conversar sobre isso, sobre essa definição que eu fiz para a área de intervenção da expressão comunicativa por meio da arte, né? E aqui, né, eu coloquei na sequência só alguns autores que eu fui trabalhando, né, que foi Boaventura, Deleuze Guattari, Edgar Morin, Cristina Costa, Dewey, que é um autor mais da arte e educação, o Jorge La Roça, que é um educador que inclusive num evento de arte e educação falou que educomunicação era bobagem, e aí eu usei ele porque é legal, né? Eu fui tentar entender por que o Jorge La Roça estava falando que educomunicação era bobagem, num evento. Eu descobri, mas assim, eu tenho indícios. Tá bom. É porque foi um evento mesmo de arte e educação que um colega nosso, que é o Narayan, comentou sobre a educomunicação e falou, não, isso aí é bobagem, porque isso aí não tem nada a ver. Eu tenho alguns indícios, está no texto do mestrado, inclusive. Está no texto do mestrado. E aí o Willem Flusser, que é autor, um teórico, um filósofo teórico, conhecido por alguns textos de fotografia e tal. A Irene Sabatier, Ana May e tal. E a mesma coisa aos autores que eu utilizei no TCC, que também tem... alguns se repetem, né? E daí, uma das coisas mais importantes que eu separei, que coloquei separado, mas que é importante ter, são duas palavras que partem do EXP, né? Que é essa coisa da experiência, a expressão, externar, esse prefixo EXP, que é a questão da expressão e da experiência. Porque na área de intervenção a gente fala de expressão comunicativa, a gente não fala de experiência. E existe uma visão que a arte é expressão, uma corrente teórica que diz que a arte é expressão. E tem uma outra corrente teórica que diz que a arte é experiência. E aí onde é que a gente fica aí? A gente vai brigar, a gente vai aqui, né?
E é importante. Então, o que eu parto? Eu parto dessas constatações iniciais aí que eu tive, que foi, tipo, será que toda expressão é comunicativa? Será que a arte, outra constatação e questionamento que eu tive, será que a educomunicação não está usando a arte como ferramenta, diminuindo a arte? Porque a arte tem um potencial absurdo. A gente vai diminuir a arte, usar como ferramenta? A gente vai cometer esse absurdo mesmo? Né? Como é que a educomunicação enxerga o que é expressão, o que é experiência, etc. E aí eu tinha algumas hipóteses, né? Tipo, dizendo que por conta da falta de aprofundamento, a educomunicação não estava necessariamente usando a arte como ferramenta, diminuindo a arte, mas precisava ser uma coisa um pouco mais trabalhada, né? E talvez seria necessário criar uma outra hipótese. Seria necessário criar uma outra área de intervenção chamada arte educomunicação, tudo junto? Era uma hipótese. Né? Porque se a gente está falando só da expressão comunicativa, que usaria a arte como ferramenta, para a gente trabalhar em profundidade a arte, seria necessário uma outra área de intervenção? Né? E aí, qual foi o caminho que eu percorri, né? Além da análise, da leitura dos conceitos da área de intervenção, eu trabalhei esses conceitos de expressão comunicativa, o que é arte e o que é experiência e experiência estética, né? Na expressão, aquela coisa do exprimir, de tornar externo mesmo, e daí já é a questão da expressão comunicativa, como eu tinha falado. O entendimento do que é arte, e aí eu fui atrás de um autor chamado Alfredo Bozzi, que professor daqui da USP também, né, já foi professor da USP e tal, da área da FEFELESH, né? Da letras. Que e é legal porque ele é da literatura, ele não é um dos top arte, assim, mas ele traz uma definição que é muito interessante, que acaba sendo, nesse livro, que é um livro bem fininho, acaba sendo um pouco superficial, mas dá todos os caminhos para a gente poder se aprofundar. E o Bozzi ele define a arte, que as componentes da arte são construir, o conhecer e o exprimir. E aí o conhecer é interessante porque o conhecer ele traz que a arte em alemão é Kunst. É que eu não sei falar alemão, então eu vou falar Kunst, que é a mesma raiz do know do inglês. Então a gente tem no alemão a mesma raiz para arte e conhecimento. Então, arte é conhecimento. E aí a gente vai para Deleuze e Guattari, que definem que as 3 grandes áreas do saber é a filosofia, a ciência e a arte. E tudo que está em volta disso, tudo que a gente estuda está a partir disso, né? Porque a filosofia define conceitos, a ciência as funções e faz prospecções, e a arte trabalha os perceptos e os afectos. E os afectos aí dos afetos, no sentido de sentimento, como também do afetar, o que você foi afetado, a maneira como você percebe o mundo. Então você conhece o mundo a partir desses 3 pontos. Então, aquela coisa de separar os conhecimentos em pequenas áreas, ciência, arte não é saber. Não, é saber. Pelo menos eu acredito, gosto deles Guattari, então eu acredito, então pronto, eu vou jogar com eles. A gente tem que trazer amigos para conversar, né? Porque outras pessoas vão questionar. E aí a questão da experiência estética, né? Que é essa coisa o John Dewey, que é esse autor da arte e educação, ele diz que a experiência é algo que te transforma. E ele traz 2 definições de experiência. A experiência que eu digo como E maiúsculo e a experiência com E minúsculo. A experiência com E maiúsculo é a experiência que te transforma, que te deixa ligado. Sabe aquele momento que a gente está fazendo alguma coisa e fala, entendi tudo. Ou quando a gente vai contar para alguém, lembra daquela vez que a gente fez tal coisa? Foi muito legal aquilo foi transformador. Isso é uma experiência com E maiúsculo, porque te dá várias chaves para entender o resto do mundo. Agora, a experiência com E minúsculo é essa experiência que tem no dia a dia. A gente foi lá, tomou um sorvete, a gente conversou com um cara aqui no corredor, que é um cara bacana. São experiências com E minúsculo. E essas experiências com E minúsculo alimentam essas grandes experiências. Porque para a gente ter esses grandes insights, a gente precisa ter todo esse alimento. A gente tem que ter de onde tirar. A gente não tem grandes insights se não tem de onde tirar. Né? Essa inspiração não vem sem a gente ter material. E aí,
eu estou usando o tempo todo expressão comunicativa por meio da arte, porque foi uma outra encarnação minha no TCC. Porque a gente encontrava nas definições nos textos de educomunicação expressão comunicativa através das artes, que é o mais difundido, expressão comunicativa pelas artes, por meio das artes, através da arte, pela arte, por meio da arte. E o que é? É tudo igual? Ou através, por meio, pelo, das artes, da arte, é tudo igual? Eu falei, opa, calma aí, vamos tentar entender isso aí, né? E aí eu fiz uma busca em várias bibliotecas digitais, né? Biblioteca Digital de Teses, Google Acadêmico, Revista Comunicação e Educação, periódicos da CAPES, tudo para poder entender o que as pessoas estavam falando sobre isso. Porque como a educomunicação é relativamente nova, a gente tem que pegar textos mais novos também, né? Tentar buscar coisas mais recentes. E aí eu fiz um mapeamento no TCC disso, né, que aí eu encontrei 4.310 artigos sobre educomunicação e apenas 3,43% falavam sobre a expressão comunicativa por meio da arte. Ou seja, apenas um pouco mais de 3% fala sobre essa área de intervenção. Então a gente tem sobre as outras 6 áreas de intervenção, cada dia deve ter mais uma área de intervenção nova, né? Às vezes a gente tem umas áreas de intervenção nova aí. Das outras áreas de intervenção, tem vários textos, né? Mas a expressão comunicativa por meio da arte, apenas 3,43% até o final, até o comecinho desse ano, no meu levantamento, nessas bases digitais. Então é pouco, né? A gente tem 6 áreas, dividir por 6. Né? 100 dividido por 6 dá quanto? O que divide? 100 dividido por 6. Tem que ter igual aí, vamos dividir aí igual, galera. Né? E aí, por isso que é legal você pesquisar, às vezes, algumas coisas que estão um pouco faladas, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade na pesquisa, a gente também pode contribuir bastante, né? E aí eu fui atrás das definições dessas pessoas, do Ismar, da Eliane, da Lígia e da Antônia, que nos textos que eles traziam, eles aprofundavam mais nas definições, né? E aí, a partir disso, o que eu fiz? Eu tive algumas observações. Que a maioria das pessoas que está falando sobre essa área de intervenção fala que essa área de intervenção tem estreita relação com a arte e educação. Ok. Uma das minhas percepções estava indo no caminho correto. Que ela foca no aspecto comunicativo. E por que é importante isso? Porque a expressão comunicativa por meio da arte não é para fazer arte, não é para ensinar arte, não é para substituir a arte e educação, não é para concorrer com a arte e educação. É para, por meio da arte, desenvolver processos comunicativos. Entendeu? A gente foca no aspecto comunicativo, no processo comunicativo. E ela também, né, as pessoas também, esses autores também falavam que a expressão, essa área de intervenção também trabalhava bastante no campo da estética e da estese. E a estética é a questão do belo e a estesia é a questão da percepção. Né? Nem sempre o que é belo a gente percebe. A gente pode não gostar, mas a gente percebeu. Então, para a gente não tem uma função estética, mas a gente pode ter uma percepção, ter um sentimento em relação àquilo. Então, estesia e estética também são conceitos interessantes que foram trabalhados. E aí eu identifiquei que tem alguns pontos que não estavam resolvidos, que era, tipo, algumas pessoas falavam de expressão artística, que a expressão comunicativa por meio da arte é para expressão artística. Eu achava uma coisa meio assim. E aí até a definição de através, pelas, por meio da arte, né? E se usar arte ou artes no singular ou no plural. E a questão da arte como ferramenta da educomunicação, que era uma coisa que ainda estava me batendo assim na hora de entender, né? E aí eu encontrei um pesquisador chamado Osborne, que é da arte, é um autor que faz definições sobre arte, crítico de arte, muito, se não me engano ele é americano, mas ele é muito reconhecido pelas suas definições do que é arte. E aí ele fala que existem três grandes formas de desenvolver teoria a partir da arte. Uma é a arte como reflexo ou cópia do real, né? Da arte refletir o que a gente está fazendo. O outro é a reflexão sobre o interesse estético da arte como criação, como inspiração pela forma, pela cor, né?
uma teoria que analisa a arte para esse lado. Não pela imitação da vida, mas pelas formas e pelas cores, etc. E a outra seria um interesse mais pragmático da arte, teorias que se interessam pelo uso pragmático da arte como educação, da arte como instrumento de doutrinação, da arte como expressão ou comunicação, da arte como instrumento de expansão da experiência, então que usa a arte como ferramenta. Então, eu pensei, existem teorias da arte que entendem a arte como ferramenta, da educação, por exemplo, eu posso também considerar, sem diminuir a arte. Eu posso considerar a arte como ferramenta. Mas, para não diminuir a arte nesses processos, eu tenho que manter o respeito aos processos, ao construir, ao conhecer, ao exprimir. Eu não posso simplesmente, num processo de educomunicação que utiliza a arte, chegar para crianças e falar, gente, vamos fazer pintura, vamos fazer desenhos. Não, isso não é ensino de arte, isso não é expressão, isso não é experiência, isso é só uma atividade, talvez lúdica, mas se não tiver uma proposta, é vazio. E você não pode dizer que isso é arte. Então a gente tem que entender que existe o construir, o conhecer e o exprimir nessas relações do uso da arte como ferramenta também. Né? E aí, eu fui para outra coisa que seria o conceito de experiência estética. Por que é importante destacar essa coisa da expressão e da experiência? Porque a arte como expressão tem uma coisa que a gente fala, que a arte é sempre um produto, algo que a gente externa, põe para fora, fez e está expresso. Como se fosse algo talvez até natural da gente, não sei. E a arte como experiência, como a gente entende os processos de arte como experiência, pelo menos a minha maneira de entender, eu só perdi o fio da meada aqui, mas eu estou terminando. A arte como experiência é a gente, o tempo todo do processo de construção da arte, a gente está aprendendo e se conectando ao tempo, com aquela coisa que a gente está produzindo. Esse construir, exprimir, tocar, pensar, refletir, faz parte de um processo que nos gera uma experiência completa. Não é só o que a gente colocou para fora, que a gente expressou. É toda essa construção. E isso, na maneira como a gente propõe também para o outro, no caso que a gente propôs para aquelas crianças lá, foi uma experiência. Uma experiência de, a partir do texto dos seres imaginários, do Jorge Luiz Borges, construir seres e pensar nos próprios seres, e naqueles seres você faz eles de massinha, depois você se transforma naquele ser que você construiu. É uma experiência que você está trabalhando. Não é só uma expressão, não é só um desenho que você fez a partir de um sentimento. É algo que é um pouco maior, que é mais rico. Então é importante a gente entender essa questão da experiência. E por que eu trago isso para a educomunicação? Porque eu entendo que existem dois momentos ali, né, que a gente foi chegando no TCC. Uma é a área de intervenção da expressão comunicativa por meio da arte, que foca um pouco mais na expressão, podendo também ser experiência. Mas tem esse laço de entender a comunicação a partir da arte, por meio da arte. E a experiência estética, que é transformadora, como o Dewey traz, e eu trouxe a Eliane Salvatierra, que é uma professora da educomunicação, é uma professora da UF, Universidade Federal Fluminense, mas já contribuiu bastante com o NCE também, contribui ainda. Foi a coordenadora do projeto Educom.tv, dentre outras. Não é qualquer pessoa. Aliás, ninguém é qualquer pessoa, né? Todos somos muito importantes. Mas a Eliane, ela traz essas reflexões sobre arte e educação e sobre a experiência estética que também me inspiram muito. E ela também já fala, olha, é muito importante na educomunicação como um todo se pensar a experiência estética. Se pensar essa experiência transformadora. E a experiência estética é atrelado às percepções, a essa inteireza que o Paulo Freire falou aqui. Né? Não é simplesmente fazer TV, fazer rádio, fazer um blog. É algo que você tem que se conectar também com os sentimentos, se conectar também com as suas percepções, com o racional e com o emocional, se conectar tudo, e aquilo ser transformador. Né?
Então, esses processos de experiência estética podem acontecer em qualquer área de intervenção da educomunicação, não só na expressão comunicativa por meio da arte. É claro que, talvez, na expressão comunicativa por meio da arte, como a gente está falando de arte especificamente, talvez tenha ali um certo campo um pouco mais fértil para a gente trabalhar essas questões de experiência estética. Mas por que não, numa leitura crítica dos meios, uma leitura crítica de peças de comunicação, num trabalhos de mais técnicos em relação ao aprendizado dos meios de comunicação, a gente não pode trabalhar a experiência estética? É uma proposta. Então, por isso que experiência estética e expressão comunicativa eles são separados, mas é porque ao mesmo tempo eu entendo eles juntos. Mas eu chamo a atenção ali para a experiência estética para ela estar, talvez, permeando toda a educomunicação de forma transdisciplinar. E aí eu faço uma proposta para definição e aí eu acabo para a gente poder conversar pelo menos uma meia hora, né? Porque eu sempre me estendo, gente. Vamos lá. É importante, na proposta de definição, é importante a gente usar o termo expressão comunicativa por meio. Expressão comunicativa, a partir do que eu falei, que existem expressões que podem ser não comunicativas. E no entendimento do através, por meio da arte, pela arte, eu fiz a opção por meio da. Por quê? Porque eu fui atrás de algumas pessoas de linguística, das letras, etc., já era uma coisa também que eu sentia que talvez o por meio da fosse um termo mais correto. Embora a gente possa usar através tranquilamente. Mas o através tem sempre que atravessar alguma coisa, né? Essa coisa do eu te enxergo através do vidro, então eu tenho que atravessar o vidro. E tem aí algo que está entre nós. Tem sempre algo entre nós. Então eu acho que talvez pode ser por meio da arte para não ter algo no meio. Para a gente não ter que atravessar algo. E por que arte ou artes no singular ou plural? Eu entendo que talvez o ideal seja arte no singular. Porque a gente está falando de uma área de conhecimento e não de artes, das linguagens artísticas, né? Das várias artes. Porque eu acho que a área de conhecimento compreende também as artes. Então eu faço essa definição a partir da arte porque eu estou trabalhando para aproveitar essa área de conhecimento completa. E daí a gente pode ir para uma linguagem de cênicas, de visuais, de música e por aí adiante. Então, por isso que eu entendo que seria a expressão comunicativa por meio da arte. E aí, só voltando lá, isso. E aí, a parte final do meu TCC é essa definiçãozinha aqui, né, de 4 ou 5 parágrafos sobre o que seria a expressão comunicativa por meio da arte. E aí, basicamente, eu não vou ler aqui, acho que é legal, eu finalizei a revisão do meu TCC, então, para segunda-feira, quem quiser pode passar o e-mail, eu vou passar os PDFs. Certo, Sim, orientador? Certíssimo. Segunda-feira, quem quiser, eu já passo o PDF com o trabalho revisado, porque a minha banca pediu, só para fazer alguns ajustezinhos, né? Então, consegui finalizar depois desses 3 meses de defesa. E, basicamente, na definição da expressão comunicativa por meio da arte, eu destaco a importância da expressão comunicativa por meio da arte focar no aspecto comunicativo, se valer dessa área de conhecimento da arte sem reduzi-la, propor espaços onde se possa experienciar, onde se possa experimentar, onde se possa ter uma experiência completa e transformadora, e no final é que essa área de intervenção não pretende se sobrepor ou substituir a arte-educação ou os processos de ensino de arte, mas pretende trabalhar a partir desses conhecimentos os aspectos comunicativos. Isso poderia ser muito legal se a gente chamasse os arte-educadores para trabalhar com a gente. Por que não? Num projeto um pouco mais aprofundado, a gente não trabalhe educomunicadores e arte-educadores lado a lado para ter um projeto que trabalhe comunicação de forma muito bem aprofundada e a arte também muito bem aprofundada. Porque enquanto educomunicadores, talvez a gente não consiga aprofundar muito nas artes ou na arte, mas a gente pode se valer dela. Agora, se a gente chamar os coleguinhas para brincar com a gente, talvez a gente tenha algo muito mais rico. A gente não tem um epistemicídio aí, a gente amplia os conhecimentos
para poder ter projetos mais transdisciplinares. Pessoas que são mais especializadas na arte vêm, colaboram com a gente. Por que não? Né? E é isso. E aí, se vocês tiverem a vontade de ler o TCC e tal, eu já passo na segunda-feira, e aí a gente pode conversar depois também a partir do texto, estamos abertos, mas a gente pode começar a conversar já agora também. Que tal? Faltando meia hora, a gente abrir então para perguntas. Quem está aqui presente quer fazer pergunta, eu peço favor de vir até aqui, microfone, por conta da gravação, tá bom? Mas eu acho que a gente não vai receber perguntas à distância, porque desde que começou eu estou monitorando a nossa transmissão e ela não aconteceu. Tanto é que eu saí, parece-me, para tentar resolver, eu acho que não. Então, vamos ficar aqui entre nós. E aí, eu antes de esperar alguém que venha, eu quero fazer 2 breves comentários. Primeiro, o Maurício ele foi bastante modesto na colocação dele, da qualidade do trabalho dele, tanto é que ele teve a nota 10 no TCC pela qualidade do trabalho. E segundo, porque desse trabalho, ele falou rapidamente, quer dizer, rapidamente, muitas coisas, mas desse rapidamente, é importante frisar duas contribuições da pesquisa dele para o campo da epistemologia da educomunicação. Um foi essa identificação de qual é a terminologia mais adequada para identificar essa área de intervenção. Como vocês viram, haviam diversas e tal, e ele fez o levantamento, foi parte da metodologia dele. Então, a partir de então, nós defendemos adotar essa terminologia quando nos referimos a essa área de intervenção, ou seja, expressão comunicativa por meio da arte. Ficou claro nesse aspecto. E o segundo, uma confirmação que eu peço ao Maurício, me parece que nessa análise que ele faz no campo da arte e educação e depois no campo da educomunicação, ele acabou, me parece, identificando que a abordagem triangular pode ser entendido como paradigma no campo da arte e educação, assim como a educomunicação pode ser entendido como um paradigma no campo da interface comunicação e educação. Seria por aí, Maurício? A abordagem triangular é que assim, o conceito de paradigma, né, como diria o grande Adilson Citelli, o paradigma é uma paradinha. Aquela paradinha ali, aquela coisa que está ali, que não é diferente das outras, tem suas definições, tem algumas coisas que moldam aquilo, é uma paradinha. Então, a abordagem triangular é um paradigma porque ela traz um certo referencial e uma consistência interna que destaca ela de outros entendimentos da arte e educação. Porque você pode ter, inclusive, arte e educação que é um modelo impositivo, alguém que vai ou que é voltado apenas para a expressão, para livre expressão. Então, que talvez você chega, que é a coisa do faz um desenho aí, porque você não pode interferir muito na criança, porque se a criança vai fazer um desenho, ela vai ter uma inspiração, como se a inspiração surgisse do nada, e aquilo, se você interferir, você vai estar interferindo no pequeno gênio. Como se a gente não fosse influenciado o tempo todo, né? Então, tem teorias de ensino de arte ou de arte e educação que vão por aí. Então, a abordagem triangular descola de algumas teorias como essa. Então, ela é um paradigma porque ela descola, ela é alguma coisa. Assim como a educomunicação também descola de outros entendimentos da relação comunicação e educação. Por exemplo, Media Education, Media Literacy, a alfabetização midiática informacional, também descola. São amigos? São colegas? São, mas não são a mesma pessoa. Tem ali perfis diferentes, né? Um, às vezes, curte até o post do outro, mas eles são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Inclusive, né, às vezes até brigam. Agora, sim, eles são paradigmas. E tem um autor que, ano passado, lançou um livro, que é o Fernando Azevedo, sobre arte e educação, que ele entende a abordagem triangular como teoria. Ele já coloca o status de teoria na abordagem triangular, porque uma teoria ela faz essa questão de orientar as ações. Né? Então, a abordagem triangular estava definindo só como paradigma. Então, o que ele faz? Ele entende como teoria. E uma teoria atrelada à prática, e aí praxis, né? Praxis, arte educativa. Então, ela é uma teoria que orienta uma prática e fica nessa relação de prática-teoria, teoria-prática, lá Paulo Freire. E a educomunicação também tende a ter uma teoria, embora algumas pessoas digam ainda que não dá para escrever uma teoria da educomunicação, a gente está a ideia é um caminho de. E não é que uma teoria que seja fechada.
acho que é importante ter uma teoria aberta. O Edgar Morin, ele tem um conceito que que ele entende essas teorias que são abertas à construção constante, etc., de teorias sistemizadas, que a partir dos processos e da sua complexidade, aí os conceitos de noção de teoria da complexidade do Morin também, essa teoria ela pode continuar sendo alimentada e se modificando e se atualizando. Então, acho que a educomunicação, quando a gente tiver uma teoria da educomunicação, a gente tem que ter uma teoria sistemizada, porque ela não pode ser estanque. Assim como a abordagem triangular também não é estanque, então ela vai se modernizando. Modernizando, não gosto, vai se atualizando, porque o moderno já foi também, né? A gente está aí, vai saber se é pós-moderno. É que às vezes pós-moderno, contemporâneo, né? Cada um vai falar uma coisa. Mas a abordagem triangular sistematizada nos anos 80 pela Anna May já tem várias contribuições e várias modificações. E a própria Anna May diz que todo mundo que foi trabalhando em cima da abordagem triangular conseguiu atualizar e trazer ela para um contexto mais contemporâneo. Se ela fosse parada, estanque, não seria. E a educomunicação também tem que ir por aí, né? Se for. Né? Então, acho que, sim, são paradigmas. E a abordagem triangular é um paradigma teoria, porque existe também um outro conceito de paradigma quanto área. A gente pode ter uma área paradigma e uma teoria paradigma. Isso está no mestrado. Mas a educomunicação também acho que pode ser uma teoria também. Paradigma teoria. Me agrada a ideia de que será. Ela está em processo de consolidação a ponto de chegar nisso. Digamos assim, mas acho que a gente não precisa. Às vezes a gente tem um pouco medo de definir algumas coisas. E é claro, tem que tomar cuidado também. Mas medo de colocar algumas coisas em algumas definições, porque parece que a coisa vai ficar estática. Mas a partir do momento que, olha, jogamos, é isso, é uma teoria, mas vamos construir. E aí vai. Porque senão também nunca chega, né? É legal a gente também apresentar, é aquela coisa de você vai fazer um trabalho, a gente vai fazer um TCC para apresentar, a gente tem o dia para apresentar. E a gente sempre fica postergando, não, vou adiar mais um dia para apresentar, vou adiar mais uma semana para apresentar. Não, marcou a banca, é o último dia, não tem mais. Tem que entregar. E a partir daquilo a gente continua trabalhando. Eu mesmo já tenho algumas coisas que eu falo, eu poderia ter feito melhor. É que tem uma metáfora bem interessante para isso, que chega uma hora que você vai descer do ônibus. Você desce do ônibus, mas o ônibus continua. Né? Quer dizer, é isso. O seu TCC é um momento, o meu mestrado foi o doutorado é o de cada um de vocês que está aqui também assim o será. Mas isso não quer dizer que ele é o fim, muito pelo contrário, ele é mais uma etapa. Talvez ele até seja o começo de uma etapa ainda mais ampla, dinâmica, tal, porque você chegou no nível de um salto. Sim. Né? Mas é isso, tudo é processual. Mas se você está pesquisando que você se diverte, você vai continuar estudando de boa. Mas não façam TCC. A dica para quem está aqui na licenciatura, não façam TCCs que vocês não gostam. É a primeira dica que a gente dá. Parte do que você curte, do tema que te envolve, da temática que você, né? Senão fica mais difícil. Você já vai ter que ficar preso lendo um monte de coisa, escrevendo um monte de coisa. Se for uma coisa chata... Aí danou-se. Aí não dá. Mas, queridos, quem aqui gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o que ele disse ou até do que ele não disse? Pode falar também do creme de cabelo que eu uso, se vocês quiserem, tá? Não tem problema, pode ser perguntas assim. Dá para você vir para cá, por favor, Felipe? Se não, se... Grande Felipe, amigo de Facebook, eu conheço. Cara, primeiro parabéns, Mário, sensacional o seu trabalho. Conheço o seu trabalho por tabela e acho muito importante para a educomunicação. Eu estou com duas alunas aqui, lá da Faculdade Campolim Paulista. Eu as oriento, uma em iniciação científica, outra no TCC, e elas estão falando justamente sobre expressão comunicativa por meio da arte. Uma usando artes cênicas e a outra usando uma ocupação colaborativa que teve em Jundiaí, onde alguns artistas regionais eles davam oficinas e ela quer entender se essas oficinas e através dessas oficinas artísticas ela pode linkar alguma coisa com o Educom. E eu só queria que você fizesse um comentário, ou se você pudesse fazer um comentário em relação a essas
ocupações que não aconteceram só em Jundiaí ou em São Paulo, que estão acontecendo ao redor do Brasil, e essas ocupações pelo viés artístico e talvez linkar com o Educom, e também como que a expressão comunicativa por meio da arte, no viés das artes cênicas. Só para explicar, o TCC da Elizabeth, ela fala sobre um festival de teatro estudantil que existia em Campo Limpo Paulista, que é ao lado de Jundiaí, a cidade lá da nossa faculdade, no qual os alunos eles eram convidados a se envolverem em uma construção de um espetáculo, e na maioria das vezes, e eu falo isso por propriedade porque eu fui um desses alunos, ela também foi, os alunos eles abraçavam esse projeto de uma tal maneira que o projeto era da cara dos alunos, feito pelos alunos, para os alunos, com os alunos, e ela quer entender se expressão comunicativa por meio da arte, educomunicação, esse tipo de festival, esse tipo de envolvimento com a arte cênica pode ser linkado uma coisa com a outra. Mais ou menos por aí. Como é que é o nome? Desculpa. Não, Isabela é minha amiga de Facebook também. Agora, Elizabeth. Quando você falou que era de Campo Limpo, Paulista, eu imaginei, a primeira vez eu achei que fosse o bairro Campo Limpo. No ano passado eu dei várias oficinas lá no Sesc Campo Limpo de fotografia. Aí nossa, cara, do lado, eu rondei ali aqueles, nossa, não lembro de ter visto faculdade ali naquele pedaço. Eu fiquei tentando pensar, e depois que eu me liguei que não era. Depois, acho que eu conversei com a Isabela, aí a Isabela mandou, não, que eu tô aqui estudando em Jundiaí. Aí eu, tem a ver uma coisa com a outra, gente? Aí eu entendi que não era o bairro. A definição que vem na cabeça. Vamos lá. Sobre as ocupações. Eu entendo. Acho que uma coisa que é um pouco geral em relação às duas. Às vezes a gente faz coisas, tem atividades, projetos, grupos que atuam com certos elementos que tocam a educomunicação sem usar o nome educomunicação, né? Então não é porque você está falando, você está trabalhando, não está usando o nome educomunicação que você não está fazendo educomunicação. É claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de chegar ao avaliar um projeto que não se diz educomunicação, dizer, isso aí que vocês estão fazendo é educomunicação. O cara fala, não, calma aí. Né? Você não pode também dizer o que o outro é. Você pode, na sua percepção, falar, nossa, isso tem muitos elementos de educomunicação. Mas você não pode acusar o outro ou indicar que o outro... você é isso, você é educomunicador. De repente a pessoa não recebe muito bem, né? Porque às vezes um conceito que é desenvolvido a partir, ou tem uma licenciatura na USP, ou etc., pode até sofrer algum certo preconceito mesmo. Porque a USP é um lugar onde não é fácil você entrar, e aí é um conceito... Tem todos uns certos... Imposto pela elite. Imposto pela elite. Vocês lá da USP que criaram isso daí, querem dar o nome pra gente agora? Não. Né? Então, mas não é porque as pessoas não usam o nome educomunicação que não é educomunicação. Eu acho que é interessante, numa análise, por exemplo, das ocupações ou de projetos de cênicas ou qualquer outro projeto que está trabalhando com arte e educomunicação, que a gente percebe que pode ser arte e educomunicação, é tentar entender, a partir desses conceitos de educomunicação que a gente tem, o quão educomunicativo seria aquilo. Né? Será que isso se encaixa ou não? Tá. Porque da maneira como você me explicou, olha, a gente está falando de ocupação onde os artistas, as pessoas assumem um espaço, né? Elas se organizam, assumem um espaço, elas conseguem desenvolver todo um processo comunicativo daquele espaço e naquele espaço, ou seja, estabelece de alguma forma um ecossistema comunicativo ali, e ao mesmo tempo assumindo, então tem protagonismo, tem o estar à frente, tem uma relação que tende a ser mais horizontal, coisas que se ligam com a educomunicação, né? Pegar e fazer uma análise para saber exatamente que pontos aquilo poderia ou não ser educomunicação. Será que é? Será que eu poderia chamar aquilo de educomunicativo?
Mas é esses pontos, porque eu entendo que, da maneira como você explicou aqui, é educomunicação. Da mesma maneira que eu estava falando da abordagem triangular. Eu olho para a abordagem triangular, esse ler, fazer, contextualizar. Eu vejo projetos de arte e educação que são baseados na teoria da abordagem triangular. Para mim, aquilo é educomunicação. Porque as pessoas estão trabalhando relações de comunicação, estão trabalhando protagonismo, está relação mediação, tem o respeito interno das pessoas, que o grupo se respeita, existe um respeito da comunidade para o grupo e do grupo para a comunidade, né? Existe um diálogo, inclusive, que aí a gente tem que trazer a importância do diálogo, ou como uma professora aqui do jornalismo, que eu estou fazendo a disciplina da pós-graduação, que é uma disciplina de epistemologia do diálogo social, narrativas da contemporaneidade e epistemologia do diálogo social, que é a professora Cremilda Medina, ela usa o termo plurálogo, porque a gente está falando, quanto mais diversidade de vozes tivermos, melhor. Quanto mais for diversa essas vozes que a gente tem, etc., melhor. Então, diálogo é um para o outro, dois. Plurálogo é todo mundo falando, entendeu? E com conceitos diferentes, ideias diferentes. Então, se a gente tem essas relações pluralógicas, é difícil falar, ou dialógicas, nesse espaço, as coisas vão se encaixando. E aí você identifica, nossa, isso pode ser educomunicação. Só posso dar uma pitaca? Por favor. Até porque eu acho que tem isso muito a ver com uma problemática que cabe a nós entendermos melhor. Essa é a ideia de dialógico. Quando se fala em dialógico, né, reforça muito aquela ideia de que é diferentes falas. Né? Essa como é que é mesmo? Você está falando da pluralidade ou do plurálogo? Não, plurálogo. Achei bonito. Plurálogo, né? Quer dizer... Plurálogo. Plurálogo. Ah, não, né? É uma dislexia, gente. Não deu certo. Mas, enfim, e essa metáfora, né? Diálogo, são dois, um com o outro, mas é que é muito positivo, porque é recuperar a importância da diversidade de várias falas, várias vozes. A gente acaba esquecendo também que diálogo não é só falar, é ouvir. Sim. E aí, ouvir, como é que é eu ouvir diferentes falas sobre algo e, ao mesmo tempo, lidar com elas e estar interagindo com elas? É um outro lado desse processo que a gente não dá conta nem de imaginar como é que se dá isso, né? Porque você imagina um monte de gente junto, falando, todo mundo falando coisa diferente, isso é diálogo? Não, para mim isso é expressão. Diálogo, então, é essa interação e essa negociação de sentido, essas trocas. Como é que fazer isso? Um com o outro já não é fácil? Imagina um com vários e de diferentes falas. O diálogo tem aquela coisa, né? O Paulo Freire mesmo fala que o diálogo é afetar e ser afetado, né? Você afeta os outros e você é afetado. Então, é uma via de mão dupla. Então, não pode ser só tem que ouvir ou escutar. E você não só escutar, porque a gente escuta e pronto. A gente fala e pronto, vai pro vazio, né? Agora, quando a gente afeta e é afetado, nesta relação, o afetar é ao mesmo tempo, como eu estava falando, tem a ver com o sentimento, né, de você, do afeto em si, o afeto tem um substantivo, o adjetivo e o substantivo e o verbo, né, do eu afeto. Então, o afetar do verbo é você interferir no outro, é você modificar alguma coisa, é transformar alguma coisa, mas é transformar e ser transformado. É sentir afeto por aquilo que foi falado e a pessoa também sentir algum afeto. E a partir do afeto você desenvolve melhora essas relações. Mas como é que a gente desenvolve isso? É justamente no afeto, né? No afetar. Porque se você não tiver um diálogo aberto ou vozes falando, não necessariamente a gente tem que escutar e etc. Mas acho que a gente se perdeu. Foto. Aproveitando. Agora pensando, é legal nessa análise, pensando, né, o da Elizabeth é sobre o grupo de cênicas, né? E o da Isabela é sobre a ocupação lá em Jundiaí. Jundiaí, né? Para pensar isso em relação à educomunicação seria legal saber o quanto esses grupos estão abertos a conversar sobre educomunicação, até para você se aproximar deles. Se você perceber que não existe, não é muito legal se aproximar e vai ser uma análise mais externa, ver quais são os conceitos principais que estão rondando ali.
Porque para acontecer esse plurálogo, né, a gente, e esse afetar e ser afetado, para isso acontecer de forma bacana, a gente tem que ter um ecossistema comunicativo bem realizado. Claro, ele se desenvolve, ele cresce, ele melhora, mas a gente precisa de um ecossistema comunicativo porque são várias pessoas que podem estar até falando sobre as mesmas coisas com visões diferentes. Então, numa ocupação, como a gente tende, numa ocupação, a ter uma coisa que é essa divisão de trabalho, divisão de funções, e as pessoas vão ter que assumir essas funções, porque também é muito fácil ocupar, fechou um espaço, vamos assumir e ninguém tocar o projeto. Você precisa de muitas pessoas. Às vezes é mais difícil você tocar uma ocupação do que tocar um centro cultural, onde já tem o pessoal que está dirigindo e um funcionário, etc. Porque as pessoas têm que se doar ainda mais. E o fato de não ter responsabilidade é ter mais responsabilidade ainda. Porque, né, não existe uma função, eu não estou ganhando talvez, para ser o diretor desse espaço. Mas você tem que se doar e você tem que movimentar a sua vida, e todo mundo tem que se movimentar a sua vida, movimentar a vida própria para poder fazer aquilo acontecer. Senão a ocupação morre. E como fazer isso? Ouvindo as pessoas, afetando as pessoas, sendo afetado pelas pessoas, desenvolvendo um ecossistema comunicativo, é um problema. Né? Um monte de gente com ideias diferentes. Mas quando a coisa acontece, as ocupações tendem a tem um potencial muito grande, justamente por essa característica. Quando a coisa encaixa e as pessoas assumem assumem os espaços e suas funções e tocam o projeto, é lindo. A coisa acontece, porque é rico, porque justamente tem muitas pessoas participando. Agora, se vai ser do comunicação ou não, a gente também não sabe. Vai depender desses conceitos. Como é que está o ecossistema comunicativo? Como é que estão as relações? Como é que a arte está sendo trabalhada aí? É uma arte só para expressão? É uma arte pensando na experiência? É um processo que trabalha mediações? É um processo que traz o outro para construir o próprio conhecimento? Ou é um processo ao contrário? Tipo, é uma ocupação de artistas, eles produzem, expõem e a comunidade só observa. Existe participação efetiva da comunidade? Porque se é um coletivo de artistas que está tocando aquela ocupação, entre eles conseguem produzir muito bem, mas a comunidade, o externo, não participa, existe aí um bloqueio. Então, talvez do comunicação? Até pode ser. Aí a análise vai ser de vocês mesmo. Mas, né, seria legal se a comunidade participasse, por que não? Né? A ideia é abrir espaços, não fechar e só abrir para o outro consumir. Que é o que seria, por exemplo, uma TV, né? A gente pode ter o nosso canal de TV. A gente produz, o outro só assiste. O máximo que pode fazer é botar no Twitter, no Facebook, etc., elogiando ou xingando a gente. Mas ainda é uma via de mão única, né? Eu estou produzindo para você. O quanto a comunidade, em geral, também está tendo participação nessa ocupação, por exemplo. Agora, em relação são grupos ou um grupo só de cênicas? Grupos. Ah, tá. Cada escola... Ah, é verdade. Cada das escolas. Também tentar ver essas relações. E é legal até entender as relações, se como é que eram as relações das escolas. Que existia isso, né? Pelo que eu entendi. As escolas também trocavam essa... Sim, como é que nesse festival tem relações de comunicação, trocas, etc? Eles aprendiam em conjunto também? Ou eles só apresentavam e iam embora e um ganhava o festival? Não sei se tinha uma premiação. Né? É legal também fazer essa análise de troca entre os grupos, porque essa troca entre grupos também gera riqueza. Né? A experiência que a escola A tinha no seu processo poderia ser aproveitada pela escola B? Né? Então é isso. Então você, além de estabelecer relações internas bacanas, porque de repente você tem um grupo muito forte, as pessoas assumindo suas funções, trabalhando de forma conjunta, todo mundo se afetando e sendo afetado ali naquela construção, mas como por ser um festival, você também tinha contato com outras pessoas. E a relação com as outras escolas era de rixa ou era de construção coletiva?
Se for construção coletiva, você tem 2 níveis aí de educomunicação, né? Ou de ecossistemas comunicativos, etc. Porque além do seu grupo e os outros grupos trabalhando de forma coletiva. Então a gente tem essas instâncias que podem ser avaliadas. Junto a isso, eu colaboraria trazendo 2 conceitos aqui, né? Um que não é só da educomunicação, mas no qual a comunicação deve sempre se basear muito. A compreensão de que tudo é processual. Então, se você chegar e dizer se é educomunicação ou não, mesmo que você o faça, é preciso não perder de vista que, mesmo que ele tenha elementos educomunicativos e não tenha consciência de que seja educomunicativo, ele poderá vir, então, mesmo a chegar até lá, a depender de alguns elementos básicos da educomunicação, como esse que você estava falando, o fazer junto, de forma horizontal, parará, parará, parará. Senão, não. Senão, ele fica só com alguns elementos que não vão levar a uma educomunicação realmente substancial, realista. A outra é um conceito que eu estou trabalhando teoricamente, que é a questão, por exemplo, da educomunicação possível. E aí, eu não vou me estender, mas só para colaborar para as meninas pensarem nisso nos seus TCCs. O professor Smart tem um texto que me inspirou a respeito disso, né, que é a Educomunicação Possível, está online, está no site do CCA. É um texto que ele fala sobre as propostas da Base Nacional Comum Curricular, né, onde ele aponta que lá tem indícios que poderá levar, mas que está longe, milhares de quilômetros à distância do que a Base Nacional traz, da própria educomunicação. Mas possível vai depender de uma série de outras coisas. Então, estou trabalhando nesse conceito de educomunicação possível, não como algo pejorativo. Foi o que deu para a gente fazer. Não, é o contrário. É ver o conceito, né, como o que consegue trazer para nós a percepção positiva desse processo. Né? Então, se a educomunicação ela é anti-hegemônica, né, ela é diferente, é alternativa ao que está dado, é óbvio que ela nunca vai encontrar um contexto em que a educomunicação se manifeste na sua intensidade, na sua completude. Muito pelo contrário. A tendência é que a gente tenha a educomunicação surgindo ali nas frestas. E aí é que ela poderá se instituir. Então, a educomunicação possível é a consciência de que é aquilo que conseguimos fazer de prática educomunicativa no limite do contexto adverso, no qual certamente a gente vai, como educomunicador, encontrar. Exatamente porque a nossa prática ela é anti-hegemônica. Então, sempre é uma educomunicação que é possível. Mas esse que é possível é a garantia de que o processo comunicativo possa se desenvolver ou não, se a gente souber lidar com isso. Não com esse aspecto, foi o que deu para fazer. Não, mas com essa outra concepção. Olha, frente ao contexto adverso, é o que conseguimos fazer. Mas, ao fazer, nós vamos provocar mudanças nesse processo paulatinamente. É o ser brecheiro, né? Aquela coisa de atuar nas brechas. Isso. A gente é brecheiro. A gente, vamos pensando é brecheiro. Acho muito legal. Uma amiga minha usa, Amanda Cuesta, usa esse termo. Ser brecheiro. Porque pensando nas propostas estaduais, federais, que estão surgindo aí de educação, muita coisa não bate muito com o que a gente acredita, ou pelo menos que eu acredito, talvez você. Muita coisa não bate. Se a gente não acreditasse e atuasse nas brechas, a gente já desistia, fechava e vai embora. Para que educomunicação? Eu penso por aí, não. É ok, a gente acredita e atua nas brechas. A gente encontra as brechas para poder trabalhar. E aí é isso. Acho que a educomunicação pensar possível também assim. É você poder encontrar essas brechas e poder trabalhar. E a partir deste contexto, né, ou de repente pensando na questão do festival de cênica, de teatro, a partir do contexto que as escolas tinham, o material que as escolas tinham, as relações que elas tinham, as pessoas que estavam envolvidas, pode ser que você não consiga desenvolver trocas com os outros grupos de forma plena, porque não tinha nem canal, não tinha tempo, ou os diretores não permitiam que os alunos conversassem entre escolas. Vamos supor que possa conseguir acontecer isso. Um diretor isolava a escola das outras porque não queria que os alunos conversassem com a outra escola. Então, aí, sim, rola pensando nisso, ok, então tinha um bloqueio. Certo, tem um bloqueio. Então não dá para você ter uma relação de comunicação aberta entre escola e outra escola se tem um bloqueio ali proposto por alguém.
colocado por alguém. Ah, mas essas conversas aconteciam? Provavelmente, porque não tem como você segurar muito as pessoas. As pessoas se encontram no bairro, né? As pessoas se encontram no ônibus, no mercado, na feira. Então as coisas acontecem. Mas aí você vai nas brechas. Mas talvez no oficial não acontecesse porque era proibido. E aí como é que você vai avaliar? Não, eles não são educomunicativos? Então, eles tentavam até, mas tinham bloqueios. Então, nas brechas, a coisa acontecia. Bom, queridos, eu sinto muito pelo horário, temos que encerrar. Pelo seguinte, o auditório ele é reservado para aula, daqui a pouco tem a aula, tá? Mas eu acho que foi bastante interessante essas 2 horas que nós tivemos de conversa com o Maurício, mas fica claro que poderíamos continuar, né, com essa conversa, mas tenho certeza que o Maurício, por estar aqui bem pertinho de nós, a gente vai ter outras oportunidades. Tranquilo. Eu sempre tenho uma dificuldade com respostas, porque assim, às vezes quando as pessoas me perguntam as coisas, eu paro e preciso pensar, 3 dias para responder. Por isso que esse momento de perguntas e respostas, eu sempre falo, eu tô só falando É uma conversa, bobagem. Maurício. Eu sempre acho que estou falando uma bobagem. Mas a questão porque é engraçado, porque até para avaliar, por exemplo, você me deu uma passagem por cima do que seria os trabalhos, aí eu fico tentando, mas... Nossa, eu preciso entender muito mais disso para poder falar qualquer coisa, né? Para poder falar caminhos da educomunicação para uma ocupação. Eu preciso conhecer para poder dizer, sentir qualquer coisa. É difícil a gente falar sobre isso, porque a tendência a gente acaba ser sempre redutor. Isso. Sim, aí como eu sempre digo, eu sou facinho, né? Então, é legal que, acho que deixem os e-mails quem quiser e etc. Acho que na segunda-feira eu já passo o meu texto do TCC, que já está finalizado, e do mestrado já está online, eu já passei inclusive para a Isabela, né, Isabela? Já está online, então também quem quiser não achar fácil, me peça o link aí no Facebook, Maurício Virgulino, que agora está fácil de achar no Facebook. Me chama lá e aí eu já passo o link também. Então também vou aproveitar e vou fazer um pedido aí às meninas e através delas ao Felipe, de a hora que vocês tiverem o TCC concluído, gostaríamos de ter acesso, de poder divulgar entre os nossos aqui, até se tiver um TCC aberto, que a gente possa convidar os colegas aqui para ir lá assistir, coisa do tipo. Para a gente é bastante rico essa oportunidade e que dali em diante também, né, a gente continue trocando, né? A partir da pesquisa que vocês concluírem como TCC. Né? Bom, eu acho que dá para a gente parar por aqui, infelizmente, por causa do horário, mas, como eu já disse, a pesquisa é bastante rica, e eu volto a dizer que eu tive o prazer de orientar o rapaz aqui, porque ele é bastante autônomo, ele vai atrás, corre, e vem questionando e problematizando, coisa assim de virginiano também, né? Eu estou brincando porque eu sou virginiano, então a gente se... Virginiano com ascendente escorpião e lua em leão. A gente se, né, não se sei entendeu. O que isso quer dizer. Não faço ideia do que isso quer dizer. Mas, enfim, só para que a gente possa terminar, eu peço que vocês, então, nos ajudem aqui a agradecer o Maurício. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, gente. Obrigado muito por vocês estarem aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Hashtag NCEUSP, viu? Você que está ouvindo até agora, muito obrigado. E agradeço vocês também estarem conectados com a gente. E até logo, é só me adicionar aí que a gente pode conversar também, tá bom? Isso. Obrigado. É o momento rádio. Momento rádio. Né? Tá sentindo. Eu não sei assim, se agora houve corta. Eu fiz poucas piadas hoje, eu faço mais piadas. A gente só foram 2 horas, né? Não.